Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Saiu o capítulo 94 de Dragon Ball Super, e nesse vídeo eu gostaria de comentar o capítulo aqui com vocês, especialmente sobre o nó que esse capítulo deu na minha cabeça quando o assunto é o Gohan. Bora lá, pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Os eventos desse capítulo seguiram mais ou menos o que nós vimos no filme, sem muitas novidades. O Piccolo e o soldado da Red Ribbon foram na escola da Pan pegar ela. Depois levaram ela para a base. Daí o Piccolo foi com esse soldado para a casa do Gohan para avisar ele do sequestro da Pan. O Gohan ficou furioso e mandou levarem ele para a base. E quando ele chegou lá na base, começou a luta contra o Gama 1. O Gohan enfrentou o Gama 1 na forma base por um tempo, onde ficou em completa desvantagem. Depois se transformou em Super Saiyajin 2 e conseguiu equilibrar um pouco, mas voltou a perder em não muito tempo. E por fim, ele conseguiu acessar de novo a forma mística depois de ficar com raiva achando que a Pan estava sendo maltratada. O capítulo termina com ele acessando a sua forma mística. O primeiro comentário que eu queria fazer é que, ao contrário do que foi na primeira luta do Piccolo contra o Gama 2, aqui a luta foi bastante corrida, principalmente depois que o Gohan se transformou em Super Saiyajin 2. E pra falar a verdade, esse capítulo de forma geral avançou bem mais rápido em relação ao filme, comparando com os outros. Talvez isso signifique que eles finalmente estão conseguindo sentir o descontentamento dos fãs com esse arco reciclado e resolveram correr um pouquinho mais. Mas é só uma impressão minha mesmo, vai ver, nem foi isso. Comparando essa primeira parte da luta do Gohan e do Gama 1 com o que foi mostrado no filme, eu tô preferindo muito mais a do filme, já que no mangá foi realmente bem corrido. Mas eu acho que o maior problema não foi nem a luta ser corrida, mas sim a própria luta em si não foi tão legal assim, com alguns ângulos decepcionando um pouco em relação ao filme. E eu sei que muita gente pode falar que uma luta em um mangá não pode se comparar com um filme, que é animado, tem sons e tudo mais. Mas a luta do Piccolo contra o Gama 2 do mangá foi bem melhor que a do filme, na minha opinião. Mas o meu maior problema com esse capítulo não foi nem a luta em si, galera, mas sim o sistema do poder do Gohan, que sinceramente tá me deixando cada vez mais confuso. Quem se lembra da saga de Majin Buu sabe que a forma mística do Gohan foi criada com o conceito de que ele passaria a ser capaz de desbloquear o seu potencial máximo sem se transformar. Ou seja, o Gohan teoricamente nunca mais precisaria se transformar em Super Saiyajin, pois na forma mística ele consegue usar o seu poder total, superando até o poder de quando usa o Super Saiyajin. No mangá da DBS, esse conceito foi mais ou menos seguido, pois em nenhum momento o Gohan se transformou em Super Saiyajin, e o que faz sentido, já que ele teoricamente não precisa mais fazer isso para desbloquear o seu poder total, e ele não se transformou nem no Torneio do Poder e nem no Arco do Muro. Como o Gohan nunca mais se transformou em Super Saiyajin, nós sempre concluímos que no mangá ele estava sempre usando seu potencial máximo, mesmo sem se transformar. Só que agora isso ficou completamente confuso, já que a gente viu que nesse tempo todo ele estava só usando o seu poder base e poderia se transformar em Super Saiyajin se quisesse, e se ele fosse motivado, até na forma mística também. E agora fica a pergunta, galera, por que diabos o Gohan não se transformou antes? No Torneio do Poder, ele enfrentou a fucking Kefla, que tinha no mínimo o poder da Keylo Berserk. E no Arco Moro, ele enfrentou inimigos poderosos, como o 7-3 e o Sagambo. E lembrando que o Sagambo deu um pau nele e nos outros guerreiros da Terra. Eu sei que lá no Torneio do Poder, o Gohan falou que iria lutar e evoluir como um terráqueo, e não como um Saiyajin. Mas o poder da forma mística não é só o poder de Saiyajin dele, é o poder geral do Gohan e do potencial dele. E mesmo se ele não tivesse se transformado antes por causa dessa promessa, essa promessa deveria ser no mínimo citada agora no mangá, já que aparentemente era tão importante ao ponto de que ele topava morrer pro Sagambo ou nas outras lutas só por causa dela.
E eu sei que no anime o Gohan já se transformou em Super Saiyajin antes, inclusive no arco do Torneio do Poder. Então, considerando que o filme seguiu os conceitos do anime, realmente não tinha o mínimo problema lá ele usar o Super Saiyajin e a forma mística como transformação, porque o anime sempre fez questão de manter tudo isso. Mas no mangá foi diferente. No mangá, o Gohan não usava essas transformações e tudo dava a entender que ele estava usando o seu poder máximo mesmo sem se transformar. Então, era a obrigação do Toyotaro fazer alguma citação para explicar isso daí. Então, resumindo essa crítica aqui, galera, esse capítulo 94 deu a entender que todos aqueles feitos do Gohan no mangá, como empatar com a Kefla e superar o 7-3, isso foi tudo feito na forma base dele, ou seja, o Gohan base já tem esse poder todo aí. E por algum motivo, ele nunca recorreu ao Super Saiyajin e à forma mística, mesmo quando estava para morrer. E resolver isso era simples, tinha duas opções para isso aí. Ou o Gohan não usava transformações nessa luta contra o Gama 1, mantendo a ideia de que ele já usava todo o seu potencial na sua forma base, ou se fosse para usar a ideia de que ele não se transformava por causa daquela promessa nada a ver que foi inventada lá no Torneio do Poder, pelo menos teria que ter uma citação dessa promessa dele no capítulo, dizendo que iria descumprir por causa da sua filha ou alguma coisa assim. Era simples assim, mas não, resolveram só esquecer isso mesmo. Bravíssimo pro Toyotaro e pra coerência do mangá de Dragon Ball Super. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar desse capítulo aí. No geral, foi um capítulo mediano seguindo os eventos do filme, sem grandes novidades, e que também traz essa confusão sobre o nível de poder do Gohan. Eu, sinceramente, não gostei muito do capítulo, tanto por essa questão da incoerência que eu falei, quanto por esse início de luta do Gohan contra o Gama 1, que foi meio morno pra mim. Mas comentem aí o que vocês acharam desse capítulo. Deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos fãs de Dragon Ball, e é isso aí. Até a próxima, galera!